Fala galera, vamos resolver exercício, né? A gente estudou bastante teoria na última aula, agora só nos resta resolver exercícios. Vamos tentar resolver o máximo que der nessas duas próximas aulas. Então, ó, Física, livro 3, página 9, questão número 1, atividade de sala. Vamos falar um pouquinho, mas bem pouquinho, sobre força centrífuga. A separação dos menores espermatozoides do sêmen se dá devido à rotação de tubos de ensaio acoplados a uma centrífuga. Com base nas leis de Newton e no funcionamento de uma centrífuga, analise as seguintes afirmações. Afirmativa 1. Nesse aparelho, a rotação gera a ação de uma força centrífuga que empurra as partículas de maior densidade para o fundo dos tubos de ensaio. Galera, força centrífuga, a gente só consegue estudar ela se a gente adotar um referencial inercial, tá? Que não é o caso. Então, afirmativa 1 é falsa. Tá? Afirmativa 2. Em todas as partes girantes do conjunto que prende os tubos de ensaio, a frequência de rotação em torno do eixo vertical em um dado instante é a mesma. Ó, imagine que isso aqui é o tubo. Isso aqui está girando em torno do eixo lá de rotação da máquina, que é a centrífuga. Então, tanto um tubo como o outro, eles completam uma volta no mesmo intervalo de tempo, uma volta completa no mesmo intervalo de tempo. Então, o período desses tubos são iguais, logo a frequência também será igual, certo? Agora, se eu estiver analisando, ó, o tubo está girando aqui em torno da minha mão, está girando aqui em torno da minha mão, certo? Se eu estiver analisando a velocidade linear é maior aqui no fundo do tubo do que próximo do eixo de rotação, né? A gente já estudou isso aqui lá em movimento circular. Então, ó, quanto mais distante nós estivermos analisando o ponto, né, em relação ao eixo de rotação, maior é a velocidade linear. Porém, a velocidade angular é a mesma, porque todos os pontos ao longo do tubo completam uma volta no mesmo instante. Ou seja, então, a velocidade angular é a mesma, a frequência é a mesma, ok? E o período é o mesmo também. Entenderam? Então, a afirmativa 2 é verdadeira. A afirmativa 2 é verdadeira. Então, todos os pontos do tubo possuem a mesma frequência de rotação. Tá? A afirmativa 2 é verdadeira. Afirmativa 3. A velocidade escalar nos pontos mais próximos do fundo dos tubos, ou seja, mais próximos do fundo do tubo, é o mais distante possível do eixo de rotação. Deixa eu voltar aqui na afirmativa 3. A velocidade escalar nos pontos mais próximos do fundo dos tubos de ensaio é maior que a de outro ponto mais próximo do eixo de rotação do aparelho, quando esse está ligado. Verdadeiro, verdadeiro. Exatamente o que eu tinha comentado antes. Ó. A velocidade linear ou a velocidade escalar vai ser maior aqui, ó, no fundo do tubo, quando ele estiver funcionando, né? O sêmen vai estar aqui no fundo do tubo. Então a velocidade escalar vai ser maior aqui do que próximo do eixo de rotação, que aqui o arco de circunferência é menor do que aqui. Entenderam? Então, a afirmativa 3 é verdadeira. Então apenas 2 e 3 são verdadeiras. Vamos ver qual que é a alternativa correta. 2 e 3. Não tem letra aqui, né? Apenas 2 e 3, né? Não tem letra, que estranho. Acho que teve um erro de digitação no livro. Não tem letra aqui. Seria a letra D, né? Se a gente for analisar a sequência, seria a letra D. Eu vou colocar a letra D. Vou colocar a letra D, mas não tem letra lá não, tá? Então são apenas 2 e 3 que são verdadeiras. 2 e 3 que são verdadeiras. Tá? Somente essas duas que são verdadeiras. Deixa só assim. Vamos fazer mais uma. Questão número 2, o globo da morte. Ó. Questão número 2. Questão número 2, questão do globo da morte. No globo da morte, uma atração circense, o motociclista deve imprimir certa velocidade à moto, para que ela não despenque enquanto ele percorre a parte superior da estrutura. Supondo que o globo tenha 3,6 metros de raio e que g seja 10 metros por segundo ao quadrado,
calcule o menor valor da velocidade da moto para que ela passe pela parte superior sem cair. Então ele quer saber a velocidade mínima no ponto mais alto do globo da morte. Nós tínhamos feito isso já, hein? Eu já deixei a formulazinha mastigada, mas eu vou demonstrar ela novamente. Ó. Então, ó, que um motociclista está girando aqui em torno do globo da morte, dentro do globo da morte. Quando ele está lá no ponto mais alto, quais são as forças que atuam sobre a moto? Tem a força peso, que é sempre para baixo, e a força normal, que nesse caso também é para baixo. Então, como eu tenho duas forças apontando no mesmo sentido, esse corpo está descrevendo um movimento circular, então tem uma força resultante. No caso, a força resultante é a soma desses dois vetores. E a soma desses dois vetores vai apontar para o centro da curva. Então, a soma desses dois vetores vai me dar uma força resultante centrípeta. Então, a força resultante centrípeta vai ser igual ao peso mais a força normal. Peso mais a força normal, certo? Se eu considerar a velocidade mínima possível no ponto mais alto, para que a moto passe com velocidade mínima no ponto mais alto, eu tenho que analisar uma força normal que esteja na iminência de existir. Então, a moto vai chegar lá no ponto mais alto na iminência de descolar do teto. Então, se ele está na iminência de descolar no teto, eu considero a força normal como sendo zero. Então, o valor da força normal vai ser zero. Então, eu tenho isso aqui como equação. A força centrípeta é igual a força peso. Força centrípeta é igual a força peso. Força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, que é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Então, como a massa da moto é a mesma, então eu posso simplificar as massas. Se a ideia é calcular a velocidade, passo o raio multiplicando e tiro a raiz depois. Então, a velocidade mínima vai ser igual a raiz de RG. O exercício forneceu o valor do raio, que é 3,6 metros, e forneceu o valor de G. Olha só que simples. A velocidade mínima necessária no ponto mais alto é igual a raiz quadrada do raio, que é 3,6, informação dada no enunciado, vezes a gravidade, que é 10. Raiz de 36. Quanto vale a raiz de 36? Então, a velocidade mínima vai ser igual a 6 metros por segundo. Esse é o módulo da velocidade mínima no ponto mais alto. Raiz de 36, né? 10 vezes 3,6, 36. Raiz de 36 é 6. Bacaninha exercício, hein? Bem simplesinho. Quer dizer, tem que ter uma boa teoria para chegar nessa simplicidade do exercício. Vamos fazer mais um. Só organizar aqui. Questão número 3, galera. Um carro de massa 1 vezes 10 a terceira quilograma percorre um trecho da estrada em lombada com velocidade escalar constante de 10 metros por segundo. O raio da curva é igual a 1 vezes 10 elevado ao quadrado metros. Determine a intensidade da reação normal que a pista exerce no carro, nas posições A e B. Ele quer saber o valor da força normal nos pontos A e B. Eu vou desenhar aqui a figura e já volto. Galera, se nós estivermos analisando o carrinho no ponto A, quais são as forças que atuam no carrinho no ponto A? Então, aqui está o carrinho. Quais são as forças que atuam no carrinho no ponto A? Peso, sempre tem peso, né? Deu a massa do carrinho, então vai ter o peso. Tem o peso. Esse carrinho está apoiado na pista, então tem uma força normal, que é para cima nesse caso. Lá a mesma coisa, mas já já a gente analisa o ponto B. Galera, como o carrinho está descendo aqui, ó, a tendência do carrinho é pressionar mais a superfície, então a força normal vai ser maior que o peso. Se a força normal é maior que a força peso, então a força resultante no ponto A seria a força normal menos peso. Então a força resultante, que é uma resultante centrípeta, então a força centrípeta seria igual à força normal, a força de maior intensidade, que é a força normal, menos a força peso. Na verdade são módulos, tá, galera? O módulo da força normal menos o módulo da força peso. O exercício forneceu o valor da massa do carrinho e da velocidade do carrinho. Segundo o exercício,
a massa do carrinho é 1000 kg, que é 1 vezes 10 a terceira quilograma. E a velocidade do carrinho é 10 metros por segundo. Ele deu ainda o raio. Eu vou dar uma olhada ali no raio que eu esqueci o valor. Deixa eu dar uma olhada aqui no raio. O raio de curvatura vale... Cadê? Determina a intensidade da reação normal. Raio, 100 metros o raio. 100 metros. 1 vezes 10 ao quadrado. Metros. Então, o raio é 1 vezes 10 ao quadrado metros. Então, ele nos forneceu essas informações. E quer saber o valor da força normal no ponto A e no ponto B. Ele quer saber o valor da força normal no ponto A e no ponto B. O que a gente está calculando aqui é do ponto A. Então, no ponto A, eu vou ter que desmembrar a força centrípeta, que é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio é igual à força normal, que a gente vai descobrir, menos a força peso, que a gente vai ter que desmembrar também, que é massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Não posso cortar massa, tá, galera? Só poderia cortar massa se tivesse massa nesse termo aqui também. Não tem, então não posso cortar. Então, galera, massa. Qual que é a massa do carrinho? 1 vezes 10 a terceira, ou 1000 kg, tanto faz. Vou deixar em notação, né? 10 a terceira. Então, no lugar desse n, eu vou substituir por 10 a terceira. Ou 1 vezes 10 a terceira, que é a mesma coisa. Vezes a velocidade ao quadrado, a velocidade é 10. Então, 10 ao quadrado. Tudo isso sobre o raio. O raio, ele falou que é 1 vezes 10 ao quadrado. 1 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Olha só que bonito. 10 ao quadrado. Isso aqui, ó. Isso aqui é isso. Igual a força normal, que a gente vai descobrir. Força normal. Menos peso, que é massa vezes gravidade. A massa nós temos, que é 10 a terceira. Vezes a gravidade, que é 10. Olha só que bonito, galera. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Dá 1, posso simplificar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10 vezes 10 a terceira, que está negativo, jogar desse lado positivo. Então, vai ficar assim. 10 vezes 10 a terceira, que é isso aqui, né? 10 vezes 10 a terceira, que veio para cá positivo. Aí tem esse outro número que sobrou, que é 10 a terceira, mais 10 a terceira. Tudo isso tem que ser igual à força normal. Ó, 10 a terceira está somando. O coeficiente aqui do 10 a terceira é 1. Então, seria 10 vezes 10 a terceira mais 1 vezes 10 a terceira. São 11 10 a terceira. Entendeu? Então, a força normal vai ser 11 10 a terceira newtons. Vamos ver se tem essa resposta lá. É uma questão aberta. Então, a força normal é 11 vezes 10 a terceira newtons. Tá aí a questão 3, bacaninha. Só que a gente calculou do ponto A, estava esquecendo, a gente tem que calcular do ponto B também. Então, essa aqui é a força normal no ponto A. Tá? Essa aqui é a força normal no ponto A. Vamos analisar primeiramente aqui, antes de apagar tudo, tá? Vamos analisar as forças que atuam aqui no ponto B. Ó, imagina o carrinho subindo. Ele está subindo, a tendência dele na hora de chegar no ponto mais alto é desfazer o contato. Então, a força normal lá no ponto mais alto, que é no ponto B, vai ser menor que a força peso. Então, a força normal aqui, ó, no ponto B, vai ser menor do que a força peso. Então, peso... Se eu for pensar numa massa constante, o peso é sempre constante, tá? O peso no ponto A é igual ao peso no ponto B. A única coisa que vai mudar é a força normal. Então, se eu quero calcular a força resultante no ponto B, a força resultante no ponto B seria peso menos força normal. Peso menos força normal. Isso vai me dar a força resultante, que é uma força resultante centrípeta, que vai ter uma resultante que aponta para o centro. Entendeu? Eu vou escrever isso aqui para poder apagar desse lado. Então, ó, a força resultante, deixa eu só separar aqui, a força resultante centrípeta no ponto B vai ser igual ao peso, que é o vetor de maior intensidade, menos o vetor de menor intensidade, que é a força normal. Então, ó, olha a diferença. Aqui era normal menos peso, aqui é peso menos normal. Só isso. Agora é só substituir os dados novamente. Vou apagar aqui para a gente concluir o exercício. Ó, galera, desmembrando aqui, vai ficar massa vezes a velocidade ao quadrado
sobre o raio, que é igual ao peso, que é massa vezes gravidade, menos a força normal. Substituindo os dados que eu tenho, tá aqui os dados, ó, vou substituir esses dados aqui, a gente consegue determinar o valor da força normal. Então, ó, o que vai acontecer? Massa é 10 à terceira, ou 1 vezes 10 à terceira. Então, massa, 10 à terceira, vezes a velocidade ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, sobre o raio, que é 10 ao quadrado também. Mesma coisa, né? Vai cortar daqui a pouco eu corto. Massa novamente, igual a massa, 10 à terceira, vezes a gravidade, que é 10, menos a força normal. Massa vezes gravidade, menos força normal. Certo, galera? Agora é só concluir a resolução. Ó, um número dividido por ele mesmo dá 1. Então eu vou pegar a Fn que está negativo, vou jogar desse lado da igualdade positivo. E esse 10 à terceira que está positivo, vou jogar do outro lado da igualdade negativo. Então vai ficar da seguinte maneira. A força normal, estava negativo, veio para cá positivo, vai ser igual. 10 vezes 10 à terceira, 10 vezes 10 à terceira. Esse 10 à terceira que estava positivo desse lado da igualdade foi para lá negativo. 10 à terceira. Como não tem nada aqui do lado do 10, é como se fosse um invisível. Aqui é a mesma coisa, como se tivesse 1 multiplicando 10 à terceira. Ó, 10 à terceira menos 1 10 à terceira são 9 10 à terceira. Então, o resultado aqui, ó, da força normal no ponto B seriam 9 vezes 10 à terceira Newton. Exercício bem tranquilo também, né, galera? Assim, é bem trabalhoso, bem trabalhoso. Se você não entendeu, volta, assiste de novo. Se não entender de novo, volta, tenta fazer sozinho. Se não conseguir fazer sozinho, aí assiste e vai fazendo junto comigo de novo, tá, galera? Então, questão 3. Vamos fazer mais um. Vamos lá, questão 4, de novo, mesma página, tá? Livro 3, atividade de sala. Uma pequena moeda está na iminência de se deslocar sobre uma plataforma horizontal circular devido ao movimento dessa plataforma que gira com velocidade angular de 2 radianos por segundo. O coeficiente de atrito estático entre a moeda e a plataforma é 0,8. Logo, a distância da moeda ao centro da plataforma é... Galera, aqui está a moeda, aqui é o centro da plataforma, isso aqui está girando. Nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, segundo a figura do exercício. Então a tendência dessa moedinha que está em cima desse disco é sair pela tangente. Né? A tangente, se ele está girando para lá, a tangente seria para cá. Mas com referencial inercial, isso aqui seria saindo, afastando do centro. Entendeu? Então, a tendência dele é deslizar para fora, certo? Para distante do centro. Deslizar para distante do centro. Então a força de atrito é uma força contra o deslizamento e vai apontar lá para o centro. Então aqui nós vamos ter uma força de atrito que aponta para o centro da curva. Força peso e força normal se anulam. Ó, eu vou pegar esse disco, vou fazer isso aqui com ele, ó. Aí nós teríamos essa visão aqui, ó. Aqui está o centro do disco e aqui está a moeda. Então a força normal e a força peso possuem a mesma intensidade, porque está num plano horizontal. Então peso e força normal possuem a mesma intensidade, certo? E a força de atrito, ó, aponta lá para o centro da curva. Então a força de atrito, se eu for parar para pensar aqui, a força de atrito é a força resultante que está atuando sobre a moeda. E como essa força resultante aponta para o centro, a força de atrito é uma força resultante centrípeta. Então eu posso concluir que a força de atrito é a força centrípeta. É a força resultante centrípeta. Como o exercício quer saber a distância da moeda
até o centro, a distância da moeda até o centro seria o raio para esse movimento aqui. A distância daqui até aqui seria o raio, né? Seria o raio. Então, nós precisamos calcular o raio. Exatamente o que o exercício pediu. O exercício forneceu para a gente a velocidade angular, com que o disco está girando, que é 2 radianos por segundo. 2 radianos por segundo. O exercício forneceu também o coeficiente de atrito. Ele forneceu também o coeficiente de atrito, que é 0,8 ou 0,80. Só deixa eu confirmar aqui. 0,80. Isso mesmo. E o valor da gravidade, né, que é 10. Forneceu o valor da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber a distância da moeda ao centro do disco, que é o raio. Ele quer saber o raio. Fazendo essa igualdade aqui, ó, força de atrito é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, que é igual à força centrípeta, que é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, seria massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Galera, força normal sobre a moeda é igual ao peso. Então eu posso trocar Fn, que é a força normal, por P, que é a mesma intensidade. Então a força normal vezes o peso, só que peso não é massa vezes gravidade? Peso é massa vezes gravidade. A força normal é igual ao peso. Então peso, que é mg, é igual a mv ao quadrado sobre o raio. Ó, como tem massa desse lado da igualdade e massa desse lado da igualdade, e essas massas são as mesmas, que são as massas da moedinha, eu posso simplificar essas massas. Mas se eu pegar esse m e passar dividindo, vai ficar m por m e vai dar 1. Como a ideia é calcular o raio, né, eu posso passar o raio multiplicando e μg dividindo. Ou se você quiser já substituir aqui direto, não tem problema. Vamos substituir direto aqui que é melhor, tá? Fica mais fácil para isolar depois. Então, ó, mi vale 0,8. 0,8. Vezes gravidade, que é 10, é igual a velocidade ao quadrado. Ah, que é a velocidade angular, galera. Antes da gente substituir os números, vamos desmembrar esse V aqui em velocidade angular. Ó, a velocidade angular, né, ômega r. Eu vou substituir aqui por ômega r. Deixa eu apagar aqui, ó. Vai ficar mi vezes g, que é igual v. Ó, nós sabemos que existe uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, que é ômega r. Ou eu poderia ter substituído direto aqui, né, a equação da força centrípeta para a velocidade angular, né? Então eu vou substituir ômega r, que é v, aqui no lugar de v, ó. Então vai ficar ômega ao quadrado, r ao quadrado. Vai ficar v ao quadrado, né? Isso aqui ao quadrado. Ômega r ao quadrado sobre r. Então teríamos μg, que é igual a ômega ao quadrado vezes r ao quadrado sobre r. Ó, r ao quadrado é r vezes r, então eu posso simplificar um r de cima com r de baixo. Então, chegamos nessa equaçãozinha aqui, ó. Chegamos nessa equaçãozinha aqui. Deixa eu apagar aqui que a gente não vai mais precisar da figura. μg é igual a ômega quadrado r. μg é igual a ômega quadrado r. Como a ideia é calcular r, ó, passa ômega dividindo μg. Então r seria igual a mi, que é o coeficiente de atrito, vezes g, que é a gravidade, sobre ômega ao quadrado. Ômega é a velocidade angular ao quadrado. Então, o raio vai ser igual a mi, que é 0,8, vezes a gravidade, que é 10. Tudo isso sobre ômega ao quadrado, 2 ao quadrado. Ó, ômega ao quadrado, 2 ao quadrado. Então vai ficar 8 sobre 4. Então o raio vai ser igual. 0,8 vezes 10 é 8. 2 ao quadrado é 4. Então o raio vai ser igual a 2 metros. Questão bacana também, galera. Eu gostei da questãozinha. Trabalhosa também. Essa parte, galera, é uma parte bem trabalhosa mesmo, não tem jeito. Então,
Tem que estudar bastante para aprender força resultante centrípeta. E resultante centrípeta, na verdade. Bom, galera, para não estender muito o vídeo, eu vou ficando por aqui. Mas na próxima aula a gente vai continuar resolvendo exercícios, tá? Então, boa semana para vocês e bons estudos!